Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no capítulo 12, do versículo 1 até o 7º do Evangelho de São Lucas. Nós vemos aqui milhares de pessoas que estavam se reunindo atrás de Jesus, em volta de Jesus. E Jesus começa a falar para os discípulos. Porque Jesus sabe muito bem do que irá acontecer com os discípulos. Da mesma forma, o que iria acontecer com ele, o que vai acontecer com ele, entrando no tempo em que o Evangelho estava acontecendo. Então, Jesus está dizendo que os discípulos vão passar por momentos de sofrimentos e até de morte por causa da pregação do Evangelho. Porque é isso que iria acontecer também com Jesus. Então, Jesus começa a dizer que eles precisarão ser bem claros na pregação do Evangelho. Tudo aquilo que eles ouviram de nosso Senhor, às escondidas, no momento em que Jesus ensinava, eles deveriam colocar tudo isso depois para todo o povo. Imagina você falar coisas para o povo, para os reis, para os magistrados, para as autoridades que são pagãs, ateias, que não querem saber de Deus, com as leis que eles iriam colocar e que iriam contra o Evangelho, e eles terem que ir lá e dizer, olha, isso aqui está errado. Não é isso que nosso Senhor quer. E levar o povo a entender que não deveria fazer aquelas coisas. Isso implicaria em morte. É isso que implicaria em morte. É por isso que, quando nós vamos ver o rumo que se deu na vida dos apóstolos, todos foram presos, foram mortos, com a exceção de João, mas João também foi preso. Foi até jogado no óleo quente, mas por um milagre ele acabou escapando, mas João também sofreu. A exceção de todos foi Judas, porque foi um traidor. E depois ele acabou se suicidando. Então Jesus está levando os discípulos aqui a tomarem consciência do que eles iriam viver. Aí Jesus agora
diz para eles o seguinte: pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Olha só. Nós que temos a tendência, imagine uma pessoa colocando uma arma na nossa cabeça. Não tem como não tremer, não ter medo, não gritar. Cada um tem reações. Porque quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Ninguém. Então Jesus está dizendo agora para eles: não tenhas medo daquele que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Olha só, não podendo fazer nada mais do que isto, do que matar o corpo. Veja só. Aí ele diz: vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. É esse que se deve temer. Essa vida que Jesus está se referindo aqui é a alma. Os outros evangelistas falam isso. E aqui nós precisamos parar um pouco para meditar nesta parte. O ser humano ou a pessoa, ela é um composto de corpo e alma. Assim é o ser humano. Quando você vê uma pessoa aí do teu lado, uma pessoa que caminha com você, ela está ali porque aquela pessoa é um composto de corpo e alma. Nós só vemos o corpo. Nós não temos a capacidade de ver a alma. Deus tem a capacidade de ver a alma porque Deus nos criou. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, depois você poderá lá confirmar, ver, meditar. Ali você vai ver que como foi que Deus criou o homem. Ali diz que ele pegou o barro, do barro ele moldou e ali o homem estava moldado, estava criado o homem. Mas em seguida Deus sopra nele, o sopro da vida. Esse sopro da vida é a alma. Até então o corpo não se movia, ele não tinha vida. Ele passou a ter vida no momento em que Deus sopra e a alma entra. Quando a alma entra, o homem começa a falar, começa a se mover. E aí o homem tem a capacidade agora de ficar triste, alegre, de fazer o mal e até fazer o bem. Claro que quando Deus criou o homem ainda não tinha essa intenção de fazer o mal. O mal entrou depois que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha prevenido para eles não comerem, e infelizmente Adão e Eva acabaram comendo, sendo tentado por Eva. Mas o homem é esse composto, corpo e alma. Quando é que o homem morre? O homem morre quando a alma sai. O homem tem vida quando a alma entra. Então, lá no ventre materno, quando o espermatozoide se une com o óvulo e ali acontece a fecundação, o homem recebe a alma. E aí ele começa o processo, né, de desenvolvimento. E graças a Deus, para nós católicos, o óvulo, desde a concepção, ele já tem vida, já é um ser que está ali
Por isso que não se pode praticar o aborto de maneira nenhuma. Então, entendido isso aqui, voltemos ao que eu estava falando. Então, esse corpo que tem vida, e tem vida porque é a alma que o faz viver, ele precisa viver em Deus. Toda vez que o homem peca, ele está numa situação errada diante de Deus. Por isso, a necessidade da confissão, para que nós possamos voltar a ter uma vida em Deus, reconciliada com Deus, uma vida pura e santa. A santidade é isso, é essa luta para que nós não caiamos no pecado. Imagina esse corpo cheio de pecado mortal. Então, é a alma que dá vida a um corpo, mas um corpo todo manchado, todo cheio de pecado. O que é a morte, como eu já falei antes? A morte é a saída da alma. Quando a alma sai, o corpo fica na terra e a alma, como ela é eterna, porque a alma é espiritual, por isso que a alma não morre, a alma vai diante de Deus. Então, veja, se o corpo está no pecado, a alma vai manchada diante de Deus. Aí vamos compreender agora o que se diz na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que também na carta aos Romanos também fala. Carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós um dia teremos que prestar conta diante de Deus. Aí ele diz, a nossa alma vai diante de Deus para prestar conta. O nosso corpo está aqui, ficou, porque o corpo ele não é eterno, só a alma que é eterna. Então a alma vai diante de Deus. Se esse corpo ele vai manchado de pecado, está cheio de pecado, a alma vai prestar contas a Deus de todo o pecado que nós cometemos aqui na terra. Então a alma vai manchada de pecado. Aí quando ela chega diante de Deus, há a condenação. Ide para o fogo eterno. Mas se esse corpo passa e vive aqui a santidade, a alma vai santa, ela não vai manchada. Aí Deus vai dizer, vinde bendito de meu Pai. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Então Jesus está dizendo o seguinte no Evangelho. Ele diz o seguinte, não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Porque o Jesus está dizendo aqui o seguinte, não importa a questão da morte em si, porque todos nós iremos morrer. Não tem jeito, iremos morrer. Então Jesus está dizendo, olha, se preocupe sim com esse estado em que o corpo está, a alma está, porque morrer não é o problema, porque todos nós iremos morrer. A questão aqui é como estará o nosso corpo. Sim, aí ele diz, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temer aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno, de lançar a alma no inferno. O nosso corpo, depois, ele é depositado aqui na terra e um dia ele vai ressuscitar. Por isso que na profissão de fé nós proclamamos que nós cremos na ressurreição da carne. A alma, ela não ressuscita porque ela não morre. Quem morre é o corpo.
Então, o corpo um dia irá ressuscitar, irá se encontrar com a alma. E o corpo vai se encontrar com a alma no dia do juízo final. A alma encontra-se com Deus no juízo particular. O corpo no juízo universal. Então, no dia do juízo universal, o corpo vai se encontrar com a alma. Se a alma estiver no inferno, o corpo vai se unir à alma no inferno. Se a alma estiver no céu, o corpo vai se unir com a alma no céu. Se estiver no purgatório, e quem está no purgatório está salvo, está passando apenas por um tempo de purificação, a alma vai se unir com a alma, ou o corpo vai se unir com a alma no purgatório e vai para o céu. Então, meus irmãos, há uma preocupação de Jesus com quem? Com a alma. Porque é a alma que vai prestar contas primeiro. E ela vai prestar conta de como o corpo viveu, como o corpo estava. Se o corpo vive no adultério, a alma vai prestar contas a Deus do adultério. Se o corpo é um que vive matando, a alma vai prestar contas a Deus dos homicídios e ter matado tantas pessoas. Se o corpo vive na impureza, a alma vai prestar contas a Deus da impureza. Mas se o corpo vive na santidade, ele vai prestar contas da santidade. Foi assim, meus irmãos, que os santos viveram. Antes morrer do que pecar, dizia Santo São Domingos Sábios. Era assim que ele dizia. Antes morrer do que pecar. Então ele dizia, se eu for pecar, eu prefiro morrer antes. Porque morrendo antes de pecar, a alma dele vai santa. Então ele se salva. A pergunta que eu faço para você, e que também é para mim, meus irmãos. Como está o seu corpo hoje? O seu corpo está manchando a sua alma? Como é que está? Você está em estado de pecado mortal. Eu fico imaginando aquelas pessoas que há anos e mais anos não se confessam e o tempo dela está acabando e ela não percebe, ela acha que vai viver ainda muitos anos. Como está? E aí no tempo da perseguição, porque Jesus está mostrando também para os apóstolos que no momento da perseguição eles terão que prestar contas naquele momento ali. E eles vão pedir que eles neguem nosso Senhor, que eles neguem a Igreja Católica. E aí vem a pergunta, nesse momento da perseguição, nesse momento que eles teriam que negar ou não, negando seria apostasia, negando nosso Senhor, negando a Igreja Católica para salvar o corpo, tá vendo? A pessoa pode entrar num momento de medo tão grande de morrer que ela vai salvar o corpo. Porém, a alma vai diante de Deus como o apóstata, como aquele que negou. Vocês pensam que no tempo das perseguições, no início da igreja e no decorrer também dos anos que foram passando na igreja, vocês pensam que muitas pessoas não negaram? Muitas pessoas negaram. Negaram nosso Senhor. Mas muitas também na hora foram fiéis e morreram dando o sangue. Foram martirizados, mas eles não voltaram atrás. Eles continuaram sendo fiéis a nosso Senhor, porque ficou tão compreendido neles que não importava a morte, não importava eles matarem o corpo. O que importava para eles era que esse corpo estivesse santo, esse corpo estivesse sadio, esse corpo estivesse na fidelidade a Deus,
para a alma prestar contas a Deus da fidelidade deles. Está entendendo? Na verdade, nós temos que estar preocupados, sim, de como está a nossa alma diante daquilo que nós vivemos no corpo. Sua alma está santa ou está contaminada pelo mal, pelo pecado praticado no corpo? Estão entendendo? Se Jesus te chamasse agora, você iria para o céu ou para o inferno? Você está na graça de Deus ou não? Não podemos brincar com a nossa salvação. Precisamos em tudo ser fiéis a Deus. Então voltemos ao que Jesus diz: vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, como vai dizer lá no Evangelho de São Marcos, me parece, aquele que, depois que tirar a vida, tem o poder de lançar a sua alma no inferno. É ele que nós devemos temer. Que Deus nos conceda a graça de vivermos a santidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Sejamos santos, como o Pai do céu é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.